Divórcio. Poucas palavras na língua portuguesa ou em qualquer língua carregam um peso tão opressor e multifacetado, especialmente quando pronunciadas dentro dos muros de uma comunidade de fé. Não é apenas uma palavra, é um eco de vidas transformadas, de planos desfeitos, de promessas quebradas e, para muitos, de uma dor que parece não ter fim. É a cicatriz visível de um plano divino, o casamento, que aos olhos humanos desmoronou. Apenas ao ouvir essa palavra, vem à mente imagens de lares que foram um dia refúgios de amor e que agora se veem em ruínas. Pessoas que um dia juraram, até que a morte os separe, agora vivem separadas, muitas vezes marcadas por uma ferida que a passagem do tempo insiste em não fechar completamente. E para além da dor pessoal, surge uma cascata de questionamentos profundos e angustiantes que atingem o cerne da fé e da identidade. Para o cristão que passa por essa realidade, ou para aqueles que observam amigos e familiares nessa situação, a confusão é ainda maior. Pode um servo de Deus, um seguidor de Cristo, se divorciar? E se essa decisão já foi tomada, se o casamento já terminou, existe a possibilidade de reconstruir uma vida, de encontrar um novo amor, de se casar novamente sem carregar o fardo insuportável da culpa e do julgamento? As respostas, infelizmente, são tão variadas quanto as vozes que as proferem. Você conversa com um pastor e ele pode apresentar uma visão. Consulta outro líder e a perspectiva pode ser radicalmente diferente. Lê um artigo, ouve um sermão, e o mar de incerteza parece apenas se agitar ainda mais. Alguns, com uma convicção ferrenha, declaram: jamais. O casamento é indissolúvel. Uma vez casado, sempre casado. Apenas a morte separa. E para aqueles que se divorciaram, o veredito implícito, e por vezes explícito, é de que um novo casamento seria adultério. Um caminho para uma vida de celibato forçado ou de condenação eterna. Uma sentença de segunda classe, um cristão eternamente em recuperação. Outros, talvez com uma visão mais pastoral ou talvez mais permissiva, dirão: talvez. Existem exceções. Deus é amor, mas não se pode generalizar. E essa resposta, embora pareça abrir uma porta, muitas vezes não oferece clareza, mas apenas mais um labirinto de sis e talvez, deixando a alma ainda mais angustiada e sem um solo firme para pisar. E é nesse cenário de opiniões divergentes, de conselhos conflitantes e de uma dor genuína, que muitos crentes se veem aprisionados. Aprisionados por uma culpa que não sabem se é legítima ou imposta. Aprisionados pelo medo de estarem vivendo em pecado ou de estarem condenando outros injustamente. A questão do divórcio na igreja não é meramente um debate teológico acadêmico. É uma ferida aberta no corpo de Cristo, uma fonte constante de angústia pessoal e de divisão comunitária. Muitos vivem sob um fardo pesado. Um fardo de vergonha, de incompreensão, de solidão. E o que é pior, a falta de clareza doutrinária muitas vezes leva a uma paralisia. Pessoas que poderiam estar servindo a Deus com todo o seu coração se sentem impedidas, não por Deus, mas pela sombra de uma questão não resolvida. Pessoas que anseiam por refazer suas vidas, por encontrar um companheiro para a jornada da fé, sentem-se presas em uma cela de dúvidas e proibições. Hoje, nós nos propomos a fazer algo que transcende a mera discussão. Não estamos aqui para te convencer de uma opinião pessoal, nem para endossar a visão de uma única denominação. Nosso propósito é muito mais profundo. Vamos mergulhar nas próprias Escrituras, voltar às raízes da questão e construir, peça por peça, a resposta definitiva que a própria Bíblia nos oferece. Para fazer isso, precisamos de coragem. Coragem para questionar as tradições e coragem para seguir a verdade onde quer que ela nos leve. E para isso, a jornada começa muito antes de Jesus. Precisamos voltar ao ponto onde a polêmica, a dúvida e a dor, de fato, se originaram. Para entender a genialidade da resposta de Jesus, precisamos primeiro nos tornar detetives da história e da teologia. A pergunta que os fariseus lhe fizeram não surgiu em um vácuo.
Ela era a ponta de um iceberg, o clímax de um debate fervoroso que dividia a nação judaica. E a origem de tudo isso está em um texto específico da lei mosaica. Deuteronômio, capítulo 24, versículos de 1 a 4. O texto diz o seguinte: se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não encontrar favor aos seus olhos, por ter ele encontrado nela alguma coisa indecente, ele lhe escreverá uma carta de divórcio, e a dará na sua mão, e a despedirá de sua casa. À primeira vista, pode parecer que a lei está facilitando o divórcio, mas na verdade, no contexto cultural da época, essa lei era revolucionária e, de certa forma, uma proteção para a mulher. Em muitas culturas antigas, a mulher era vista como propriedade. Um homem podia simplesmente expulsá-la de casa verbalmente, sem nenhum recurso, deixando-a desamparada, sem honra e sem a possibilidade de se casar novamente, pois não havia prova de que ela não havia cometido um erro grave. A carta de divórcio, ou guet em hebraico, era um documento legal. Ela atestava que a mulher não estava sendo expulsa por adultério, cuja pena era a morte, e que ela estava legalmente livre para reconstruir sua vida. A lei de Moisés, portanto, não instituiu o divórcio. Ela o regulamentou para mitigar a crueldade e a injustiça em uma sociedade de corações endurecidos. Contudo, o cerne de toda a polêmica, o epicentro do terremoto teológico, reside em duas palavras hebraicas, ervat davar, traduzidas em nossas Bíblias como coisa indecente ou algo vergonhoso. Davar significa coisa, assunto ou matéria. Ervat está relacionado a nudez, vergonha, indecência. A ambiguidade mortal dessa expressão abriu a porta para séculos de debate. O que exatamente era uma coisa indecente? Na época de Jesus, duas grandes escolas de pensamento farisaicas dominavam a interpretação da lei, e elas tinham visões radicalmente opostas sobre essas duas palavras. De um lado, tínhamos a escola de Shammai. Rabi Shammai era conhecido por seu rigor, seu conservadorismo e sua interpretação literal e estrita da lei. Para a escola de Shammai, a chave estava na palavra ervat. Eles argumentavam que essa palavra apontava inequivocamente para uma transgressão sexual grave. Para eles, ervat davar significava um ato de imoralidade, de infidelidade, de adultério. Portanto, segundo Shammai, um homem só poderia se divorciar de sua esposa por um motivo: a infidelidade comprovada. Era uma posição dura, que defendia a santidade e a permanência do casamento a quase qualquer custo. Do outro lado, tínhamos a escola de Hillel. Rabi Hillel era avô de Gamaliel, o mestre do apóstolo Paulo, e era conhecido por sua abordagem mais branda, mais liberal e, consequentemente, muito mais popular entre o povo. A escola de Hillel focava na palavra davar. Eles argumentavam: se a lei quisesse dizer apenas adultério, teria usado a palavra para adultério. Ao usar uma expressão mais ampla como alguma coisa, ela abre margem para outras situações. E que situações eram essas? Para a escola de Hillel, literalmente qualquer coisa que desagradasse o marido. As tradições rabínicas registram a posição de Hillel de forma chocante para nós hoje. Um homem poderia se divorciar de sua esposa se ela estragasse o seu jantar, se ela saísse em público com o cabelo despenteado, se ela falasse com outro homem na rua. Um seguidor posterior da escola de Hillel, o famoso Rabi Akiva, levou essa interpretação a um extremo ainda mais absurdo, afirmando que um homem poderia se divorciar de sua mulher simplesmente se encontrasse outra mulher que ele considerasse mais bonita. O casamento, sob a ótica de Hillel, havia se tornado algo descartável, frágil, sujeito aos caprichos e humores do marido. Agora, com esse conhecimento, vamos voltar à cena. Os fariseus se aproximam de Jesus. A multidão está ao redor, ouvindo atentamente. A tensão é palpável. Eles não estão fazendo uma pergunta inocente. Eles estão lançando uma isca, criando uma armadilha teológica. Ao perguntar: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Eles estão usando as palavras exatas da escola popular de Hillel.
Eles estão forçando Jesus a tomar um lado no maior debate social e religioso de seus dias. A pergunta, na verdade, era: Mestre, a quem o Senhor apoia? A visão restrita e impopular de Shammai, que defende o casamento? Ou a visão liberal e popular de Hillel, que agrada às massas? Se ele apoiasse Shammai, perderia o favor do povo. Se apoiasse Hillel, seria visto como alguém que trata a lei de Deus com leviandade. A armadilha estava perfeitamente montada, e é nesse cenário de alta pressão que Jesus se prepara para dar uma resposta que não apenas evitaria a armadilha, mas que redefiniria para sempre o entendimento do casamento para todos os seus seguidores. Diante da armadilha perfeitamente montada pelos fariseus, com a multidão em silêncio, esperando para ver se ele escolheria a impopularidade de Shammai ou a permissividade de Hillel, Jesus faz algo absolutamente genial. Ele se recusa a jogar o jogo deles. Ele não pisa nem no campo da direita, nem no da esquerda. Com uma sabedoria que só poderia ser divina, Jesus eleva o debate para um patamar completamente diferente. Ele olha para aqueles homens, mestres da lei, e faz uma pergunta que os expõe: acaso vocês não leram? Ele os lembra de que, antes de debaterem as nuances de Deuteronômio, eles deveriam ter voltado à primeira página da história, ao próprio ato da criação. Jesus os transporta para além de Moisés, para o jardim do Éden, e cita Gênesis. O Criador, no princípio, os fez homem e mulher, e disse: por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Vamos parar aqui e entender a profundidade do que Jesus está fazendo. Ele está ensinando que o casamento não é uma invenção humana, um contrato social ou um arranjo cultural. O casamento é uma instituição divina, tecida na própria estrutura da criação. A união de uma só carne não é uma metáfora poética para a intimidade física. É a descrição de uma realidade espiritual. Deus pega duas vidas, duas almas, e as une de uma forma tão profunda que elas se tornam uma nova entidade. É uma fusão espiritual, emocional e física. É por isso que Jesus conclui seu retorno a Gênesis com uma declaração que deveria ecoar em cada cerimônia de casamento. Portanto, o que Deus uniu, não o separe o homem. Ele estabelece a regra de ouro: se a autoria da união é de Deus, a autoridade para a dissolução não pertence aos homens. Com essa única frase, Jesus descarta toda a premissa do debate farisaico. Ele está dizendo: vocês estão discutindo as melhores formas de quebrar algo que nunca foi feito para ser quebrado. Os fariseus, percebendo que sua armadilha falhou e que Jesus havia mudado completamente os termos do debate, tentam encurralá-lo com a própria lei. Eles retrucam: então, por que Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiar a mulher? Era a sua última cartada: colocar Jesus contra a autoridade de Moisés. E a resposta de Jesus é, talvez, um dos diagnósticos mais precisos da condição humana em toda a Bíblia. Ele diz: Moisés permitiu isso por causa da dureza do coração de vocês. A palavra grega aqui é esclerocárdia, que significa mais do que simples teimosia. Descreve um coração espiritualmente esclerosado, endurecido, insensível à vontade de Deus. Um coração incapaz de perdoar, de amar incondicionalmente, de se reconciliar. Jesus revela que a lei do divórcio em Deuteronômio não era o plano ideal de Deus. Nunca foi. Era uma concessão divina à nossa pecaminosidade. Era uma medida de redução de danos. Em um mundo caído, onde homens de coração duro poderiam simplesmente abandonar suas esposas à miséria, a carta de divórcio era um mal menor para evitar um mal maior. Era o plano de contingência de Deus para um povo rebelde. E para que não restasse dúvida, Jesus repete o seu refrão: mas no princípio não foi assim. E então, depois de estabelecer o ideal da criação e o motivo da concessão mosaica, Jesus finalmente entrega a sua sentença. Ele apresenta a sua lei, a lei do reino, que encerra a polêmica de uma vez por todas. Em Mateus, capítulo 19, versículo 9, ele declara:
Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, exceto em caso de porneia, e casar com outra, comete adultério. Todo o peso da discussão, toda a busca por clareza, repousa sobre essa palavra grega, porneia. O que ela significa? Por que Jesus a escolheu com tanto cuidado? Porneia é a raiz de onde vem a nossa palavra pornografia. É um termo amplo, um guarda-chuva para toda forma de imoralidade sexual. Ele inclui o adultério, que em grego tem uma palavra específica, moicheia, mas vai além. Inclui fornicação, prostituição, incesto e toda sorte de transgressão que viole a santidade sexual da aliança do casamento. Ao usar porneia, Jesus está ensinando algo profundo. A união de uma só carne é fundamentalmente uma aliança de exclusividade sexual. Quando essa exclusividade é quebrada por um ato de imoralidade sexual grave, a própria fundação da aliança é destruída pela parte transgressora. O ato de porneia é a marreta que quebra a união que Deus fez. O que Jesus está dizendo é: o padrão divino é a permanência. A única coisa que pode quebrar essa união aos olhos de Deus é a traição da aliança através da imoralidade sexual. Nesse caso trágico, o divórcio não é o que quebra o casamento. O divórcio é o reconhecimento legal de que a aliança já foi quebrada pela infidelidade. Portanto, a conclusão de Jesus é cristalina. Se um divórcio acontece por qualquer outro motivo fora da porneia, a queima do jantar de Hillel, a incompatibilidade de gênios, o acabou o amor dos nossos dias, aos olhos de Deus, aquela união de uma só carne ainda persiste. E um novo casamento, nesse caso, seria adultério. Contudo, se a aliança foi violada pela porneia, a parte inocente, a vítima da traição, está livre. O divórcio é legítimo, e um novo casamento é permitido sem a mancha do adultério. Jesus não escolheu Hillel, não escolheu Shammai. Ele estabeleceu o seu próprio padrão, o padrão do reino. Um padrão que honra a santidade do casamento de forma radical, mas que também oferece uma saída justa e misericordiosa para a vítima da mais dolorosa das traições. E assim, depois de viajarmos pela história, de nos sentarmos no meio do debate farisaico e, o mais importante, de ouvirmos atentamente a resposta definitiva de nosso Mestre, Jesus Cristo, chegamos ao nosso destino. A pergunta que pairava no ar: pode um cristão se divorciar e casar de novo? Encontrou sua resposta. Uma resposta que não é nem o sim liberal de Hillel, nem o não inflexível de Shammai. É uma resposta que estabelece um padrão altíssimo para o casamento, mas que também provê uma vereda de misericórdia no vale da traição. Mas saber a resposta não é o fim da jornada. A pergunta final, e talvez a mais crucial, é: e agora? O que nós, como indivíduos e, mais importante, como igreja, o corpo de Cristo na Terra, fazemos com essa verdade? Como vivemos essa doutrina de uma forma que honre a Deus e restaure os feridos? A resposta para isso reside em um equilíbrio divino, uma tensão sagrada que a igreja é chamada a manter, o equilíbrio entre a verdade e a graça. Primeiro, a igreja tem um mandato inegociável de proclamar e defender a verdade. E a verdade, como Jesus deixou claro, é que o casamento é uma aliança sagrada, um projeto divino, feito para durar uma vida inteira. Nossa cultura pode tratar o casamento como um contrato temporário, baseado em sentimentos e conveniência, mas nós somos chamados a ser uma contracultura. A igreja deve ser o lugar que mais luta pelos casamentos. Devemos investir massivamente em aconselhamento pré-nupcial, em ministérios para casais, em retiros, em mentoria. Devemos criar uma cultura onde a primeira resposta a uma crise conjugal não seja "procure um advogado", mas "vamos nos ajoelhar e lutar juntos". Defender a santidade do casamento não é legalismo, é honrar o Criador da aliança. Contudo, a verdade sem a graça se torna um martelo que esmaga os feridos. E é por isso que o segundo mandato da igreja
é ser uma comunidade que pratica a graça de forma extravagante. E o que isso significa na prática para a questão do divórcio? Significa que, para a pessoa que sofreu a dor indescritível da traição, que foi vítima da porneia, a igreja deve ser um hospital, não um tribunal. Devemos acolher essa pessoa, chorar com ela, validar sua dor e, com base na própria palavra de Cristo, afirmar a sua liberdade. Não cabe a nós colocar sobre os ombros dessa pessoa um fardo de culpa ou de celibato forçado que o próprio Jesus não colocou. Devemos ser os primeiros a dizer: você está livre. Deus tem um futuro para você. Nós estamos aqui para te ajudar a se reerguer. E para aqueles cujo casamento terminou por outras razões, para aqueles que reconhecem em si mesmos a dureza de coração que Jesus diagnosticou, a resposta da igreja também não pode ser a condenação ou a exclusão. A resposta deve ser a mensagem central do Evangelho, o chamado ao arrependimento e a promessa de um perdão completo e restaurador. O divórcio por razões não bíblicas é um pecado, uma falha, uma quebra do plano de Deus. Mas, graças a Deus, a cruz de Cristo é maior do que qualquer um dos nossos pecados. Não existe falha tão profunda que a graça de Deus não possa alcançar. A igreja deve ser o lugar onde as pessoas podem confessar seus erros sem medo e encontrar um caminho de restauração, e não serem rotuladas para sempre pelo seu passado. Chega de tratar os divorciados como cristãos de segunda classe. Chega de sussurros nos corredores. Chega do farisaísmo moderno, que coloca fardos pesados sobre os outros. A identidade final de uma pessoa em Cristo não é casado, solteiro ou divorciado. A nossa identidade é filho amado de Deus, perdoado, redimido, justificado pelo sangue do Cordeiro. Portanto, o fim da polêmica sobre o divórcio não reside em uma lista de regras, mas em abraçar o coração de Deus. Um coração que estabelece um padrão de santidade perfeita, mas que se inclina com uma compaixão infinita para restaurar os que caíram. Nossa missão como igreja é refletir esse mesmo coração, defender a verdade sem hesitação e derramar a graça sem medida. CTA final e encerramento. Espero que esta longa jornada através das Escrituras tenha trazido a clareza e a paz que você buscava. Se este estudo profundo te abençoou, peço que você se inscreva no canal, para que possamos continuar a explorar juntos as verdades complexas da nossa fé. E mais do que isso, convido você a fazer parte desta cultura de equilíbrio. Deixe nos comentários a frase: compromisso com a verdade e a graça, para que juntos possamos nos lembrar da nossa missão de sermos um povo que ama a palavra de Deus e ama as pessoas que essa palavra veio para salvar. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente. Amém.